Bom, então já está gravando, gente. Semana passada a gente viu o cristianismo, né? Finalizamos com as três ramificações que a gente tem: a Igreja Católica, Romana, a Igreja Ortodoxa Oriental, né? Grega, e os protestantes que vieram depois. A Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Romana e a Ortodoxa se dividiram no ano de 1054, com o Grande Cisma, e a evangélica surgiu no 1517, com a Reforma Protestante, né? Então hoje nós vamos estudar a terceira religião mais influente do mundo, que é o islamismo. E na ordem cronológica ela surge em terceiro também. São as três monoteístas: a judaica, que surge com Abraão, no ano de 2000 a.C., o cristianismo, que surge no ano 0, e o islamismo surge no ano 610. Maomé, que é o grande profeta do islamismo, ele nasce em Meca, na atual Arábia Saudita, no ano 570 depois de Cristo. Ele perde seu pai e a mãe muito cedo. O avô morre em seguida, né? E ele é criado pelo tio. Ele era um vendedor muito hábil, um comerciante muito hábil, e ele tinha uma patroa chamada Katija, algo desse tipo, não lembro o nome dela. E aí ele se casa com ela, e lá onde ele vivia, né, em Meca, já existia o cristianismo. Aí, o Alex. Fala, Alex, boa noite. Lá onde Maomé vivia, que era na Arábia Saudita, né, no reino dos persas, existia já cristãos, existiam judeus. Boa noite, Alex. E também existiam os politeístas. Vocês lembram, né, dos politeístas? O cristianismo e o judaísmo são monoteístas, e os politeístas são aquelas religiões que acreditam em vários deuses. E lá também tinha politeístas e animistas, tá vendo? Politeístas que acreditam em vários deuses, e animistas são aqueles que acreditam que a natureza está povoada por espíritos. E então, por volta do ano de 610, Maomé, que ia para as cavernas orar, né, meditar, ele diz, a tradição muçulmana diz que ele começa a ter visões e mensagens do anjo Gabriel, dizendo que Deus é único, né? Deus em árabe é Allah, por isso que eles chamam de Allah. Então, segundo a tradição deles, Maomé começa a receber essa revelação de Allah, dizendo que Deus é único, e a idolatria era uma abominação. Então, o cristianismo, basicamente, que tinha nessa época lá, era o cristianismo do catolicismo romano. E o catolicismo romano, nessa época, no século VII, já existiam muitas dos desvios doutrinários que a gente vê hoje. Então, por exemplo, já existia culto de imagem nessa região. Então, as igrejas cristãs, mesmo as cristãs, elas eram cheias de imagens. Então, Maomé convivia com esses politeístas que acreditavam em milhares de deuses, com alguns judeus, né, que acreditavam em um único Deus. Para ele, os judeus eram os mais corretos nesse sentido. Mas os cristãos também tinham se desviado na visão de Maomé. Então ele começa a pregar essas mensagens por volta de 612 e ganhar alguns adeptos. Porém, ele recebe muita resistência de Meca. Por quê? Porque lá tinham muitos vendedores de equipamentos religiosos, né? Tinham muitos, como é que fala? Artífices que produziam imagens, tinham muitos vendedores de coisas religiosas, de várias religiões.
Então ele começou a enfrentar muita resistência lá em Meca. E ele começa a enfrentar perseguições desses politeístas, né? E aí ele foge para o norte, para a cidade de Medina. E aí, essa fuga marca o calendário dos muçulmanos. Eles contam os anos deles a partir do momento que ele vai para Medina. Da mesma forma que nós contamos o tempo do dia que Jesus nasceu, eles contam do dia que Maomé vai para Medina, fugindo desses politeístas que começam a perseguir ele. Ele vai com alguns adeptos, e esses adeptos são aqueles que escrevem os relatos que ele teve, né? Que escrevem o Alcorão. Al, em árabe, significa o, é o artigo o. Então o livro deles, na verdade, é o Corão, né? Alcorão significa o Corão, como se fosse a Bíblia, né? Então nosso livro é a Bíblia. Então, Alcorão é o livro sagrado deles. E aí ele fica lá de 612, mais ou menos, um pouco depois, que ele vai para Meca. Não, ele vai para Meca em 622. Então ele fica lá 8 anos na cidade de Medina, perdão. Ele fica 8 anos na cidade de Medina, ele nasceu em Meca, começou a pregar em Meca, e aí ele é perseguido, vai para Medina em 622, fica lá até 630. Lá ele continua pregando a sua mensagem e conseguindo mais adeptos. Só que lá ele consegue já formar um exército. Então, ele volta no ano de 630 com bastante rancor, né, por ter sido expulso de Meca. Então ele volta para Meca em 630 e conquista Meca, né? Ele consegue, junto com seus exército, junto com o seu exército, ele consegue conquistar Meca. E a partir daí ele começa a dominar vários outros pontos, várias outras cidades importantes da região ele começa a conquistar. Então em 600, quer ver, ó? Deixa eu pegar no meu livro aqui que eu estudei isso aí hoje para montar a aula. Aqui, ó. Em 632, deixa eu achar exatamente a página aqui. Aqui, ó, muçulmanos. Só um segundinho, gente. Ah, foi no outro livro, por isso que eu tô confundindo aqui. Foi nesse livro aqui. Deixa eu ver. Enfim, gente, estou demorando para achar aqui. Mas ele vai conquistando cada cidade de forma muito rápida. Até que em 638, apenas 8 anos depois dele conquistar Meca, ele conquista Jerusalém. Então é muito rápido. Em 638 ele conquista Jerusalém. E aí começa a estender o seu domínio em volta de todo o Império Romano. Perdi a página aqui, mas depois eu vou achar. Mas em 638 eu tenho certeza. Mas em 632 ele toma Alexandria, por exemplo, é uma cidade perto. Em 634 Cartago. Em 638 ele toma Jerusalém.
E Jerusalém nessa época era dominada pelos judeus e cristãos. Então os árabes agora, os muçulmanos, invadem Jerusalém e começam a estender o seu controle por toda a Arábia. No ano 711, eles já estão chegando lá na Espanha, conquistaram todo o norte da África, o leste da Europa, ali, do Oriente Médio, né? De Jerusalém, aquela região. E em 711 eles já chegam lá na Espanha. Então a expansão deles é muito rápida. Por quê? Porque eles expandiram com a espada, né? Diferente do cristianismo, que evangelizava. Claro que depois tiveram ordens evangelísticas e missionários que fizeram muitas barbaridades. Mas como regra, principalmente no início do cristianismo, o cristianismo se expandia pela pregação do amor e pelo martírio, né? Os primeiros séculos da história do cristianismo foi de perseguição dos cristãos por parte do império. Só que o islamismo já expandia pela força, né? Eles chegavam no local e instituíam o islamismo. Quem aceitasse virava muçulmano, quem não aceitasse morria, né? Então era muito sério isso. E quais são as doutrinas básicas assim do islamismo? Bom, primeiro, em relação a Deus, né, que eles chamam de Alá. Alá para eles é onisciente, é onipresente, é onipotente, é único, é criador de tudo. Até aqui tudo concorda com a gente, com os cristãos e com os judeus. Porém, para eles, Alá é impessoal, Alá não se relaciona com o ser humano. Essa é uma diferença do Deus deles, de como eles enxergam Deus, para como nós enxergamos Deus, né? Deus pra gente é pessoal, ele se relaciona, ele Pedro. Fala, Pedro, beleza? Então, E aí? bom demais. Já estão aqui no islamismo, tá? Beleza, deixa que eu vou acompanhar. Beleza. Então Deus para eles é impessoal, ele não se relaciona com o ser humano. Por isso também que eles rejeitam a ideia de que Jesus é Deus, porque eles tomam de forma muito literal a ideia de um Deus único, assim como muitos judeus, né? Então eles rejeitam a ideia da trindade. Para eles isso é politeísmo, a ideia de que Deus é um e se revela em três pessoas. Deus é uma essência que se revela em três pessoas distintas. Isso para eles é inaceitável. E no Alcorão, gente, por exemplo, existem 99 maneiras de se referir a Allah, e nenhuma delas é o amor. Então, na concepção muçulmana, o amor um Deus amoroso é algo um pouco distante. Deus ele ama somente quem faz o bem, né? Deus odeia os pecadores, os infiéis, né? Essa é uma crença islâmica, diferentemente da Bíblia, que diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. 1 Timóteo 2,4 vai falar isso. 1 a Pedro, 2 a Pedro 3,9 vai dizer que Deus não demora a voltar como alguns julgam, mas ele é compassivo porque ele quer que todos se salvem, chegam ao pleno arrependimento da verdade. Então, a Bíblia, e Ezequiel 33,11 também, diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que ele se converta e viva, né? Então Deus quer que os homens, os ímpios, se convertam e vivam. Então,
diferentemente dos muçulmanos, da visão muçulmana de Deus, que enxerga que Deus odeia os infiéis e Deus não ama os infiéis, né? Aí alguns, principalmente protestantes, vão usar alguns textos. Por exemplo, tem um salmo que diz que Deus odeia o pecador. Porém, como a Bíblia é uma revelação de capa a capa, a gente tem que enxergar um texto em relação a outro. Então, o que provavelmente o salmo está querendo dizer? Deus odeia o pecador enquanto ele é pecador, enquanto ele está obstinadamente pecando. Mas, em última análise, Deus ama aquela pessoa e ela quer que ela se salve. Ele não tem prazer na morte daquela pessoa, mesmo ela sendo pecadora. E isso é amor, né? Nada mais característico de amor do que isso. Você odiar o pecado da pessoa, mas desejar que ela seja salva, desejar o bem a ela. Isso é amor, né? E o que a gente não vê no Alcorão. Então, por isso que a Bíblia tem esses textos também que fala sobre Deus odiar o pecador, mas não em última instância. Deus odeia a pessoa enquanto ela está pecando, enquanto ela está resistindo a Deus. Mas, em última análise, Deus quer que essa pessoa seja salva, né? E chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí nós chegamos na segunda crença deles, que é com relação aos anjos. Né? Que na hierarquia deles, os animais são inferiores aos humanos e os humanos são inferiores aos anjos. E cada ser humano, na visão deles, possui 2 anjos que anotam suas ações para o dia do julgamento. Então eles têm uma visão bem restrita assim, de salvação, e está muito ligada às nossas ações. Igual muitos protestantes também acham que, por exemplo, se você acabou de cometer um pecado, você acabou de perder a salvação. Aí se arrepende e você retoma a salvação. Mas não é isso que a Bíblia ensina, né? A gente não perde a nossa salvação se estamos salvos de fato, né? Se nos entregamos a Cristo, se nos rendemos a Ele, se nos batizamos, enfim, se cumprimos todos aqueles requisitos que a Bíblia diz, se de fato estamos salvos, não é um pecado isolado que vai nos tirar a salvação. É claro que um pecado é importante, ele tem que ser arrependido e tem que ser precedido de uma tentativa de mudança. A questão é, o que nos tira a salvação, biblicamente que eu entendo, é apenas a apostasia, que é o abandono da fé. E isso geralmente começa com um pecado não arrependido e a pessoa aí já para de frequentar a igreja, para de contar a sua vida para uma pessoa madura na fé, né? Prestar contas, confessar pecados, e ela vai se afastando mais, vai convivendo com pessoas que não edificam a vida dela, e aí ela vai começando a praticar coisas que ela não praticava antes, começa a abrir concessões para uma bebida, para um cigarro, aí daqui a pouco já está se embriagando, já está fumando com frequência, já está frequentando lugares que não vão edificar a vida dela. E aí começa a ficar com uma aqui, outra ali, sem compromisso. Enfim, e aí aí daqui a pouco já está tendo relação sexual com namorado ou namorada, ou às vezes nem namorado né? E aí chega um momento que essa pessoa, ela já apostatou da fé. Ela já não tem nada de cristão, de características cristãs na vida dela. Ela já não ora, ela já não jejua, ela já não lê a Bíblia, ela já não busca santificação. Ela se entregou totalmente aos prazeres desta vida e abandonou a busca por santificação. E isso caracteriza a apostasia. Aí sim, isso é aquilo que nos tira a salvação, né?
Por isso que a Bíblia exorta muitos momentos sobre o perigo dessa apostasia. E Paulo fala dessa apostasia que virá no fim dos tempos. Então virá uma apostasia no fim dos tempos. E apostasia tem a ver com abandono, divórcio. Né? São aquelas pessoas que estavam com Deus e se divorciaram de Deus. Então nós temos que estar vigilantes diariamente, exatamente para que isso não aconteça conosco. A terceira crença dos... Se quiserem perguntar alguma coisa, pode falar aí, viu, gente? A terceira doutrina que eles acreditam é sobre a Bíblia, né? A Bíblia não, a Sagrada Escritura dele. Bíblia é o termo para a nossa Sagrada Escritura, né? E eles acreditam que Alá se revelou através de livros sagrados. Por exemplo, eles aceitam a Torá, eles aceitam os Salmos de Davi, os Evangelhos e principalmente o Corão, né, que é a última revelação de Maomé. Maomé, para eles, Moisés, que escreveu a Torá, é um profeta. O Jesus é um profeta para eles, não é Deus, mas é um profeta. Jesus, para eles, não morreu e não ressuscitou, né? Na visão deles, no Alcorão, diz que Jesus teve uma morte aparente. E aí a tradição islâmica posterior vai dizer que Jesus desceu da cruz e quem foi colocado na cruz foi Judas, que tinha traído Jesus. Então essa é a crença deles. Então eles aceitam a Torá, os Salmos, os Evangelhos como livro sagrado, mas o mais importante e que está acima e que se tiver que desempatar, eles usam o Alcorão, né, como desempate. E o Alcorão possui 114 suras, que são os nossos capítulos, né, e é 20% menor em extensão do que o Novo Testamento. Inclusive eu já comecei a ler o Alcorão. É 20% menor que o Novo Testamento, é um pouco menor que o Novo Testamento. Então esses são os livros sagrados para eles. Bom, para eles existem mais de 100 mil profetas ao longo da história. Adão, por exemplo, eles consideram profeta. Todos aqueles que tiveram contato com Alá são profetas para eles. Abraão é um profeta, Moisés e Jesus também, né? E Maomé era o maior de todos. A grande dificuldade que um muçulmano e que a gente deve apresentar se a gente estiver conversando com um muçulmano e tentando evangelizá-los é o seguinte. Tem um autor chamado C.S. Lewis, ele disse algo genial. Ele falou o seguinte: Jesus, ele só nos dá 3 opções de quem era ele. Ou ele era Deus, como ele dizia ser, ou ele era louco, ou ele era mentiroso. Porque, vamos lá, se Jesus dizia ser Deus, mas não era, então ou ele sabia que não era, ou ele não sabia, né? Se ele dizia que não era e sabia, então e sabia que não era Deus, ele era mentiroso. Se ele dizia que era Deus e acreditava de fato, mas não sabia que não era Deus, ele era louco. Porque uma pessoa que diz ser Deus encarnado, que existia antes de Abraão existir, que perdoa pecados, que faz tudo que ele fez, e diz tudo que ele disse, e não sabe, e acredita de fato que é Deus, mas não é louco. Ou então ele era Deus de fato. Então só existem 3 possibilidades. Então dizer que Jesus é um profeta, isso é muito comum nos nossos dias, gente. Dizer que Jesus é um profeta, ou mestre da moral, a gente tem que mostrar para as pessoas que Jesus não nos dá essa possibilidade. Ou ele era de fato Deus, como ele disse ser, e ele foi morto exatamente por isso, né? Porque para os judeus isso era uma blasfêmia. Então eles não acreditaram que ele era de fato Deus, então logo ele estava blasfemando. Ou ele era louco, porque não era Deus, mas achava que era, ou ele era mentiroso, porque sabia que não era Deus, mas ainda assim falava que era. Então só existem essas 3 possibilidades. Isso é um ponto muito importante para a gente defender a fé cristã nos nossos dias. Vocês já tinham pensado por esse lado?
Eu já tinha ouvido várias vezes sobre essa questão de levar Jesus para um lado mais moral, mas eu nunca tinha pensado nessa argumentação. É, exatamente. E você acha que faz sentido? Sim, acho que faz sim. Porque se ele dizia ser Deus, ou ele é Deus, né, de fato, como ele disse, mas se ele não é, ou ele é louco ou ele é mentiroso. Então não dá para tratar, o que Jesus fez foi tão grande que não dá para tratar ele como apenas um mestre de moral, um bom filósofo ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso que as pessoas falam geralmente é porque elas querem igualar Jesus a todos os outros criadores de religião. Então, Moisés, Buda, Confúcio, Maomé, entenderam? Eles querem comparar Jesus, querem colocar. Isso é uma tentativa de colocar todo mundo no mesmo balaio, para ninguém dizer que é melhor que o outro, entendeu? Então, só que quando a pessoa faz isso, ela. O que Jesus disse foi tão diferente de todos esses outros vieram falando de Deus. Jesus disse ser o próprio Deus. É totalmente diferente. E não só disse, mas ele se comportou como Deus. Ele aceitava adoração. Quando as pessoas adoravam a ele, ele aceitava. Ele não falava, não, não me adore. Diferentemente dos anjos. Quando a gente lê o Apocalipse, lá no final do Apocalipse, João, quando tem a revelação do Apocalipse, ele se ajoelha para adorar o anjo. E o anjo fala com ele, não, não me adore, adore a Deus. Eu sou igual a você. Eu sou servo de Deus. Então até os anjos tinham consciência de que eles não eram Deus. Agora Jesus foi totalmente diferente. Ele disse ser Deus e foi morto por isso. Ele se comportou como Deus e isso aumentava a raiva dos judeus, porque ele perdoava pecados, por exemplo. Além de receber adoração, Jesus perdoava pecados. E isso era algo que só Deus podia fazer na cultura judaica. Então isso era um absurdo para os judeus, por isso que eles quiseram matar Jesus. Então, e os discípulos de Jesus também disseram que ele era Deus. Então, ele falou que era Deus, ele se comportou, ele e os discípulos deles falaram que ele era Deus também. Então, assim, Jesus é algo totalmente diferente de todas as religiões. Isso é muito importante ficar claro para vocês, porque principalmente em meio acadêmico, em escola, universidade, é muito comum as pessoas quererem igualar Jesus aos outros mestres das religiões, da moral, né? Mas não tem como fazer isso com Jesus. Jesus é totalmente diferente. Então isso tem que ficar claro para vocês, gente. E a outra crença dos muçulmanos, muito forte, é sobre o julgamento, né? O dia do julgamento. Eles acreditam, né, na revelação das obras que vão ser feitas por aqueles dois anjos e vão ser pesadas no juízo final. O que você fez de ruim, o que você fez de bom. Se a balança pesar para as coisas boas, você vai ser salvo. Se a balança pesar para as coisas ruins, você vai para o inferno. Então, eles enxergam a questão da salvação muito relacionado a obras. O que difere do cristianismo? Não quer dizer também, aí alguém poderia argumentar, né? Ah, então quer dizer que no cristianismo a pessoa pode fazer o que ela quiser que ela vai ser salva. Não. A questão é, a abordagem é diferente. Então lá você é salvo se você fizer boas ações. No cristianismo, você faz boas ações porque foi salvo. Então a gente fica tão alegre por Deus nos ter dado a graça, a salvação de graça, que necessariamente a gente vai fazer boas obras para agradá-lo, para servir as outras pessoas, para ajudar as outras pessoas. Então essa diferença também é muito importante, gente. Eles acreditam, assim como boa parte do catolicismo romano e boa parte do judaísmo também, e isso é que diferencia o cristianismo. Eles acreditam que são salvos por fazer boas coisas. Mas nós cristãos fazemos boas coisas porque fomos salvos.
Entenderam a diferença? É radical a diferença. Na prática, os dois fazem boas ações, porém, um faz para ser salvo e o outro faz, né, nós cristãos, fazemos porque fomos salvos. É totalmente diferente. Até porque o ladrão na cruz, ele não teve tempo de fazer nenhuma boa ação, né? Ele apenas se arrependeu, recebeu a graça da salvação e foi salvo imediatamente, né? Jesus falou que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então é muito importante ter isso em mente também. Com relação ao martírio, o muçulmano acredita que se ele morrer em guerra santa, né, são chamados os jihadistas, a jihad, que é a guerra santa, eles vão para o céu imediatamente. Então, por isso que é muito comum os homens bomba. Eles acreditam que se eles derem a vida por Alá, eles já vão estar salvos. Eles não vão passar por essa balança para pesar as ações boas e as ações más. Então é muito fácil, né, gente? Aí sim, aí é um sistema problemático, porque a pessoa ela pode conscientemente, não sei, ou melhor, vou refazer minha fala. Não sei se os teólogos muçulmanos defendem isso, mas se uma pessoa propositalmente leva uma vida totalmente à parte de Deus e aí decide ir na Guerra Santa só para morrer como mártir e ser salvo, não sei se eles defendem que se essa pessoa será salva ou não. Tomara que não, né? Porque aí sim seria muito fácil. Então, essa Guerra Santa, lembrando aqui, ó, da vida de Maomé, alguns dizem que quando ele estava nessa parte aqui, ó, nessa fase que ele começou a pregar lá em Meca, que foi a fase pacífica dele, aqui ele recebeu recebeu na visão dos muçulmanos, mas na nossa visão, ele redigiu, ou seus seguidores redigiram as suras, né, os capítulos do Alcorão que são mais pacíficos. Mas quando ele volta para conquistar Meca, e aí aqui ele já estava com o exército, aí a gente vê as suras da espada, que são as suras do Alcorão que falam sobre a guerra, sobre acabar com os infiéis. Então aqui já começa a ficar a parte mais agressiva do Alcorão, entendeu? Por causa dessas duas fases que ele viveu. E aí, a última crença deles, não, aqui já são os pilares, ó. Os pilares do islamismo, que é a questão da balança, né? Pender para o bem. Então, para a balança pender para o bem, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer 5 coisas. Primeiro, recitar o credo, que diz, o credo deles diz o seguinte: não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu mensageiro. Por isso que várias vezes eles ficam recitando. Então, tô brincando, sem falar árabe não, gente. Aquela recitação repetitiva, eles estão recitando esse credo. Não há outro Deus além de Alá, Maomé é seu mensageiro. Então isso faz parte deles, dos pilares para que eles tenham boas ações. Então eles têm que fazer também orações 5 vezes ao dia. Eles oram de madrugada, no meio-dia, no meio da tarde, depois do pôr do sol e à noite. Tudo isso é feito em direção a Meca. Então nas cidades muçulmanas tem as mesquitas, mas as pessoas oram em qualquer lugar que elas estiverem. Por exemplo, deu meio-dia, toca o sino da cidade, todo mundo para o que está fazendo, ajoelha com seu paninho em direção a Meca, né? Eles já sabem onde está Meca. Eles ajoelham e fazem as suas orações. E às sextas-feiras eles vão à mesquita, ao meio-dia, todo mundo junto, para fazer suas orações também. Para a balança pender para o bem, eles têm que também dar esmolas. Olha só, eles dão 2,5% da renda pessoal deles para esmolas, que são enviadas para as viúvas, para os órfãos, os doentes, os viajantes. Isso é usado para a construção de mesquitas,
para o salário de missionários muçulmanos. Então, teoricamente, né, eles investem menos do que os cristãos, porque os judeus, eles tinham o dízimo, né, que era 10%. Os cristãos, teoricamente, Jesus ele diz que a nossa justiça ela tem que exceder a dos fariseus. E ele diz também que a lei de Moisés ela foi apenas um protetor até chegar à graça. Então, nós temos que ultrapassar a lei. Então, um cristão, e aí a minha família, por exemplo, a gente tem essa característica também, essa cultura. A gente separa 10% de dízimo, por exemplo, e separa algum outro percentual, tipo 2,5%, 3%, 1%, depende se a gente está com uma boa condição ou não. Mas no mínimo a gente separa 10%. E esses outros 2,5% a gente separa como oferta para outras pessoas que necessitam, né? Tem uma pessoa perto da gente, por exemplo, vai casar, vai precisar vai precisar de coisas novas para casa, né? Ou na verdade, vai precisar de construir uma casa, mobiliar. Então a gente pega dessas ofertas para ajudar nessas pessoas que surgem assim, né, ao longo do caminho. E também eles têm que iniciar o jejum, né, no período do Ramadã, que é o 9º mês do ano lunar, que é quando Maomé recebeu pela primeira vez o Alcorão, né, segundo eles. Então eles fazem esse jejum o mês inteiro, eles jejuam do nascer do sol ao pôr do sol. Então eles fazem 12 horas de jejum durante todo o mês de Ramadã, que é o mês que Maomé recebeu o Alcorão pela primeira vez na tradição deles. Inclusive, muitos pesquisadores estudam os muçulmanos querendo entender o efeito do jejum no corpo, né? Então eles têm lá um mês de experiência grátis. Então eles usam os muçulmanos como para pesquisa, para avaliar o efeito do jejum no corpo, né? Quais são os efeitos do jejum no corpo. E por último, para pesar 5 balanças lá, para a balança pender para o bem, eles têm que fazer 5 pilares. Por último, eles têm que fazer uma peregrinação, pelo menos uma vez na vida, até Meca. Que significa a unidade global, né? Que é a unidade de todos perante Alá. Então, fazendo isso, eles vão estar contribuindo para a balança pesar para o bem. E aí, quando eles morrerem, eles vão ter mais probabilidade de serem salvos. Quais são as divisões do islamismo? Maomé, gente, morreu em 632. Bruno, Oi? Bruno, o que é uma peregrinação? Peregrinação é uma viagem que eles fazem até Meca. Então, independente de onde eles estiverem no mundo, eles têm que fazer essa peregrinação, né? Peregrinar até Meca. Entendeu? Muitos cristãos e judeus fazem isso também, até Jerusalém, no caso. E eles fazem até Meca. Entendeu? Entendi. E Maomé, gente, aqui ó, ele tomou a cidade de Meca em 630, porém ele morreu 2 anos depois. Então Maomé não designou sucessores. Aí que começa a briga dos muçulmanos, porque não deu tempo de Maomé organizar essa questão. E aí surge briga, né, naturalmente. Assim como surgiu briga na liderança da igreja depois de Jesus morrer, os próprios apóstolos já estavam, antes de Jesus morrer, já estavam discutindo quem que seria o maior, quem que sentaria do lado dele, né? Então o ser humano, ele tem esse problema com o poder, né? Ele quer poder. E não ia ser diferente com os muçulmanos. Aí surgem essas duas divisões básicas aqui, ó, os xiitas e os sunitas. Os xiitas são a minoria, como se fossem os protestantes lá, em relação a números, né? E os sunitas são a maioria. Os xiitas acreditam que o sucessor de Maomé deveria ser da linhagem de sangue dele, algum parente.
E eles acreditam também que os líderes religiosos são também líderes políticos. Eles devem ser o líder, por exemplo, o presidente lá tem que ser um líder religioso também, porque lá eles vivem num estado teocrático, né? Teo é Deus e cracia é um sistema de poder. Então eles acreditam que o líder religioso tem que ser líder político também. Isso são os xiitas. Já os sunitas, que são a maioria, acreditam que o sucessor deveria ser eleito e não por uma linhagem de sangue. E eles acreditam também que a religião tem que ser diferente, não pode se envolver com a política. Os líderes religiosos têm que ser diferentes dos líderes políticos. Isso aqui, gente, é uma reunião muçulmana. Olha só, isso aqui é uma mesquita, né? Eu acho que é em Meca isso aqui, deve ser em Meca. Isso é uma mesquita muçulmana e aqui todos eles ajoelhados, orando para Alá. Isso aqui é uma mesquita em São Paulo. Aqui em BH tem uma ali no bairro Mangabeiras. Eu já fui lá, inclusive, quando eu fui pegar meu Alcorão, eles pedem pra gente ir lá buscar o exemplar do Alcorão, né? Aí eu fui lá, conversei com o Sheik e, inclusive, quero me aproximar dele para conversar mais com ele, né? Para tentar um evangelismo com o Sheik, já pensou?